quero convidar você a abrir a Bíblia comigo em Êxodo capítulo de número 4. Nós ministramos no domingo passado sobre saia da superfície, destacando aí sobre a intimidade que o Senhor nos convida a ter na caminhada com Ele, a partir da experiência que Moisés teve. E aí me veio no coração que nós lemos no domingo passado, pode ir abrindo a Bíblia em Êxodo 3, que o nosso texto de destaque, além do Salmo, mas nós mergulhamos sobretudo na história de Moisés em Êxodo 33. Ou seja, no final da caminhada de Moisés, você vai ver um Moisés que está envolvido, que está vivenciando uma realidade de intimidade profunda com o Senhor, uma maturidade, onde ele fala: eu não saio daqui se a tua presença não for comigo. Um homem que tinha uma intimidade profunda. E me veio no coração nessa noite trazer o início da caminhada de Moisés, porque às vezes a gente olha para Moisés e fala assim: nossa, até eu chegar lá, meu Deus, parece algo distante. E aí quando você olha o início da caminhada de Moisés, você vai ver, e Moisés, como diz o mineiro, é que nem eu e você. Os conflitos que Moisés enfrentou para poder dar passos que o levou a chegar nessa intimidade profunda e viver um ministério inigualável, são conflitos e desafios que nós vivenciamos, manifestamos e encaramos diariamente. Então essa palavra, eu creio que vai ser como um destravar do Senhor para o início de uma caminhada profunda de ministérios frutíferos, amém? Uma caminhada de intimidade profunda e de ministérios profícuos, de ministérios frutíferos para a glória do Senhor. Então, Êxodo capítulo de número 3, verso de número 1 ao verso de número 4, diz assim a palavra do Senhor: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Vamos ler essa frase juntos, 1, 2, 3 e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o quê? O anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse o quê? Vamos ler juntos? Moisés, Moisés. Mais uma vez, o que Deus disse? E o que Moisés respondeu? Eis-me aqui. Às vezes essa é a nossa resposta quando Deus nos chama. Agora olha o verso de número 11. Diz assim, hoje em especial estou lendo a versão RC, revista e corrigida, mas dá para semelhar aí as outras versões. Olha, verso 11: então Moisés disse a Deus: quem sou eu? A gente diz o eis-me aqui, aí depois vem o diálogo, né? Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente o Senhor respondeu: eu serei contigo, isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? E lhes direi: e disse Deus a Moisés, vamos ler juntos? Eu sou o que sou, eu sou o que sou. E disse assim: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. O eu sou me enviou a vós. Até aqui nós vamos ler essa palavra. Senhor, te damos graças por essa noite tão maravilhosa, de estarmos aqui reunidos para celebrar a tua presença, o teu nome, em família, em corpo de Cristo. Deus, com essa liberdade de nos congregarmos, liberdade de termos a palavra do Senhor em mãos, impressa, digital, de podermos ter instrumentos, microfone, de podermos ter um ambiente como esse, para podermos nos reunir, para ouvir a tua voz, prestarmos o nosso culto ao Senhor. Que presente que o Senhor tem nos dado, de estarmos nessa noite em especial diante da mesa do Senhor, onde participaremos do corpo
e do sangue de Cristo representado através do pão e do suco de uva. Queremos pedir que o Senhor neste momento fale poderosamente ao nosso coração, porque a voz do Senhor é poderosa e despede chamas de fogo. O Senhor fale poderosamente ao nosso coração, porque não tem argumentos humanos que podem transformar o nosso coração pecador, mas neste lugar tem a presença do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, que move, que opera, que renova, que restaura, que coloca de pé, que cura, que batiza, que salva, e nós te glorificamos, porque Tu és Deus vivo no meio de nós, e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Nós somos especialistas, mestres na arte de dar desculpas para Deus. Quando Deus nos chama para algo, nós damos um passo, e aí, depois desse passo, como Moisés, do eis-me aqui, Senhor, estou aqui, venho à frente, choro. Aí vem a segunda-feira. Que bom ver a Aline Sampaio, que alegria revê-los, Deus abençoe a vida de vocês. E aí vem a segunda-feira, e às vezes até mesmo pós-culto, ou após um chamado, uma palavra recebida, as nossas arguições, as nossas desculpas, as nossas justificativas. Nós somos mestres em dar desculpas, e na verdade isso acontece em todas as áreas da nossa vida, sim ou não, gente? Alguém já deu desculpa para não fazer atividade física? Deixa eu dar os pulos aqui com os dois. Alguém aqui já deu desculpa? Estou cansado, não tem tempo. Gente, eu vou pagar para poder carregar ferro, né, para levantar ferro, entendeu? Está vencendo o meu plano, é tudo. A gente arruma um monte de desculpa. A gente arruma desculpa. Nós somos especialistas, sem fazer curso nenhum, para podermos dar desculpas. Não, alimentar, dieta não tem jeito. Fazer um plano alimentar, uma alimentação saudável, lá em casa todo mundo compra aquela bobeirada e come, e a gente não tem, a gente é mestre. E as nossas desculpas muitas vezes não enganam nem a gente mesmo, não é verdade? A gente fala, mas sabe que isso não é um argumento de fato convincente para nós mesmos. Nós temos desculpas o tempo todo. No relacionamento conjugal, eu sei que não tem ninguém aqui, mas né, tem pessoas em outras galáxias, né, que falam assim: fulano, você é assim a vida toda, você casou comigo sabendo. Alguém já falou isso? Eu sei que não. Pois então, você casou comigo, sempre fui assim, você casou sabendo. Então a gente arruma desculpa para não mudar de comportamento. A gente arruma desculpa para tudo da nossa vida. Arruma desculpa para não orar. O dia foi corrido, estou cansado. A gente arruma desculpa para não ir à igreja. Hoje tem um jogo, misericórdia, Jesus. A gente arruma desculpa para não se envolver no ministério. Sei que aqui também não tem ninguém. Nós somos mestres na arte de dar desculpas. Desculpa é o quê? Desculpa é uma evasiva, é uma justificativa não plausível, é um argumento que é válido só para a gente. É um argumento que é válido apenas para a ótica de quem dá. E aí nós damos desculpa por quê? Para fugir de responsabilidades. Nós damos desculpas porque às vezes a gente não consegue fazer aquilo que precisa ser feito, e aí a gente começa a inventar desculpa. Põe desculpa no governo, põe desculpa no comércio, põe desculpa no pai. Não. O negócio é pôr desculpa porque Adão e Eva nos ensinaram assim. Foi a mulher que tu me deste, é a serpente, é tudo mesmo. Desculpa. Nós somos mestres em dar desculpas. Agora a questão que a gente precisa ser sincero com a gente mesmo: será que as desculpas que eu apresento são de fato verdadeiras? Ou se eu realmente quisesse fazer, eu faria? O que você acha? Será que as desculpas que nós damos, seja em relação a se envolver no ministério, orar, atividade física e tantas outras coisas, mudar na nossa vida, será que elas são verdadeiras? Ou se você quisesse encontrar tempo, você encontraria? Se você quisesse servir, você serviria. Se você quisesse orar, de fato, você oraria. O que eu e você precisamos no conceito do desenvolvimento pessoal, nós temos mestres aqui nessa área, que podem dizer com muito mais propriedade, mas no conceito de desenvolvimento pessoal, isso se chama uma autossabotagem. São desculpas que a gente dá para a gente mesmo, mas que não é fato, não é verdade. É quando a sua mente trabalha contra você. E nessas desculpas que nós damos, desse conceito chamado autossabotagem, nós somos os maiores prejudicados. A gente arruma uma desculpa, uma evasiva,
E quem sai no prejuízo é quem? Somos nós, por não orar. Somos nós, por não fazermos atividade física. Somos nós, por não, poupar um dinheiro. Somos nós, por não se envolver no ministério. Você acaba sendo prejudicado por isso. Isso atrapalha a sua vida. Tem uma frase que diz assim: o seu futuro, olha que interessante, o seu futuro é construído pelas decisões que você toma e não pelas desculpas que você dá. O meu e o seu futuro, ele é construído pelas decisões que você toma e não pelas desculpas que você dá. Agora, qual que é a grande tragédia para nós nessa noite em relação a isso? A grande questão, a grande tragédia, se eu posso assim dizer, é quando nós queremos. É quando nós queremos, eu estou rindo porque eu também já entrei nessa e continuo muitas vezes ainda. É quando nós queremos dar desculpas para aquele que conhece a nossa essência. A grande tragédia é quando a gente quer dar desculpas para aquele que conhece o nosso coração, o nosso tempo, as nossas distrações, as nossas motivações. A grande tragédia é quando a gente quer dar desculpa para o Deus que nos acompanha 24 horas. Gente, chega a ser ininteligível, para não falar burro, você e eu acreditarmos que Deus vai engolir as nossas desculpas. Não vou na manhã com Deus, eu não sei o que. Será que de fato é uma verdade ou é uma desculpa? Chega a ser ininteligível acreditar que Deus vai engolir as nossas desculpas. Chega a ser ininteligível porque o nosso Deus, nós sabemos, como diz o Salmo de número 139, Ele é um Deus onisciente. Ele conhece o profundo de intenções que nem mesmo a gente consegue perscrutar. E quantas são as pessoas que apresentam, como na nossa forma de dizer, desculpas esfarrapadas para Deus, para não fazer as coisas, para não ler a Bíblia. Cara, a gente fica tanto tempo na internet, tanto tempo nas redes sociais e não encontra tempo para ler a Bíblia. Quantas são as desculpas esfarrapadas que nós damos para poder não envolver no reino de Deus, para não servir e etc. E aí eu olho aqui para esse texto, eu olho para esse texto de Moisés, no início da caminhada, um homem que viveu coisas extraordinárias com Deus. Mas você vai ver que no início, quando Deus o chamou para esse nível de intimidade, você vai ver Moisés sendo um mestre nessa arte de dar desculpas. Eu vou mostrar ali com você em rápidas palavras há algumas percepções desse texto, de como Moisés ali, ele argumenta com Deus. Antes dele se envolver no propósito de Deus, da missão que Deus o confiou, você vai ver Moisés apresentando assim uma série de desculpas. Ele manifesta aqui uma habilidade extraordinária. Você vai ver como os argumentos dele são bons, e são argumentos muito parecidos com nossos, para poder se esquivar do que Deus o chamou, para poder não entrar no ninho, para ficar no comodismo ali, naquele comodismo de andar na rotina sem viver um propósito além do natural. Não ser somente um profissional liberal, mas entender que nessa ação de profissional liberal, Deus quer usá-lo, seja ali, seja de forma integral, mas enfim, entender o propósito eterno por trás disso. E aí você vai ver o Moisés que apresenta desculpas, e você acredita que Moisés consegue, nessa luta com Deus de argumentos, convencer Deus com as suas desculpas? Sim ou não? Não, óbvio que não. Moisés não consegue. Ele não consegue convencer Deus. Ele sai bem sucedido nessas desculpas dele? Não. E a pergunta que eu e você precisamos fazer é para nós: você acredita que as suas desculpas estão convencendo Deus? O final do ano chegou, vai esperar virar do ano para fazer um monte de projeto? Para falar, a partir desse ano vou orar, vou ler a Bíblia toda, vou não sei o que, vou envolver, e aí passa o ano. Você acredita que as suas e as minhas desculpas estão convencendo a Deus? Ou será que na verdade elas estão construindo juízo de Deus para nós? Pense nisso. Porque as nossas desculpas, se não estão convencendo a Deus, elas podem estar construindo o juízo de Deus para nós. Porque Ele te confiou o talento,
e você, não posso, o Senhor é mau, o Senhor é severo, vou esconder esse talento. Construiu juízo para ele mesmo. Sai, mau e negligente, aparta, vou arrancar um que você tem, vou dar para quem produz. Então, as nossas desculpas, se elas não estão, preste atenção, se as nossas desculpas não estão convencendo a Deus, elas estão construindo juízo contra nós mesmos. Quem está entendendo isso diz amém. Porque confiar Ele confiou, chamar Ele chamou, capacitar Ele capacita. Você já sabe, e Deus está falando diretamente com vidas aqui nessa noite de forma específica. Você já sabe, e existe uma série de desculpas que você olha para o passado, fizeram isso, fizeram aquilo outro, sofrendo aquilo outro, e fecha no seu casulo. Só que se você não está convencendo Deus o que de fato não vai acontecer, das suas desculpas, as suas desculpas estarão construindo juízo de Deus contra a sua vida. O que eu te confiei nas mãos, o que eu te falei, porque todos nós seremos indesculpáveis. Apresenta as suas mãos, o que você vai apresentar diante de Deus? A vida de Moisés, todos nós sabemos, compreende aí nesses três períodos específicos. Primeiro período que ele está lá no Egito como um príncipe, quando foi tirado lá das águas do rio Nilo, foi levado lá para o palácio, 40 anos ali como príncipe. Se envolveu numa questão de um conflito que havia entre um egípcio e um israelita, matou o egípcio para defender o seu povo e teve que fugir do Egito. E aí ele passa 40 anos nesse cenário aqui de Êxodo 3 inicial, trabalhando para o seu sogro, apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Miriam, e levou o rebanho atrás do deserto. Ele passa ali dos 40 aos 80 anos ali. E aí entra essa terceira etapa que se inaugura a partir de Êxodo 3, quando esse homem é levado a um nível de intimidade profunda, onde esse homem é levado a um nível que eu não conheço de um outro homem talvez que tenha vivido tamanha intimidade, onde ele viu Deus face a face, como diz a palavra, como Deus conversava, melhor dizendo, não que ele viu, mas que Deus conversava com ele como em face a face, como qualquer conversa ao seu amigo. Então você vai ver que nesse terceiro período, ele com 80 anos, diga comigo, em um dia comum. Só quem está aqui agora, em um dia comum. Em dia comum, o texto está aqui, ó. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Estava lá trabalhando de boa, 80 anos de idade. Ele começa no seu dia comum ver algo sobrenatural. Ei, Jesus. Num dia comum, algo sobrenatural acontece. Uma chama, uma sarça, melhor dizendo, começa a pegar fogo. Um anjo se levanta ali e começa a falar uma palavra. Essa sarça pegava fogo, mas não se consumia. E em um dia comum, uma manifestação gloriosa de Deus acontece. Algo sobrenatural se manifesta. E quando eu estava lendo sobre isso, preparando sobre isso, Deus ministrou meu coração, e eu quero liberar com uma palavra sobre a sua vida, que Deus vai surpreender vidas da sua rotina diária. Deus vai te surpreender na sua rotina diária. Você vai estar fazendo coisas comuns, e o sobrenatural de Deus vai manifestar sobre momentos comuns da sua vida. Você vai estar comendo, você vai estar dirigindo, você vai estar trabalhando, e você vai ver o sobrenatural de Deus se manifesta. Deus falou comigo em devorar a sobrecandoreba. Deus falou comigo em devocionais comuns, em que você entra por secreto, você está lá lendo, porque não é todo dia que você está lá dando glória, tem dia que você está cansado, mas Deus está dizer, na sua perseverança ali, ó, você vai estar lendo o seu devocional, algo sobrenatural dos céus vai se manifestar no ambiente onde você faz o seu devocional comum. O Senhor vai invadir a sua rotina. Diga para quem está do seu lado, Jesus vai invadir a sua rotina com o sobrenatural. Diga para quem está à sua direita e esquerda, Jesus vai invadir a rotina do seu dia com o sobrenatural. Ô gente, a gente estava aqui um dia da semana especial. A pastora Raquel Lima liberou aqui uma palavra no público quando a gente estava jantando, né, meu amor? A gente jantando com ela, comendo e rindo. Ela é muito engraçada, divertida, e de repente
no momento ali, no momento que ela estava comendo ali uma sobremesa saudável, fitness, ela foi falando, Deus foi tomando o ambiente. Nós foi tomando o ambiente. A gente estava ali na sala e de repente falando das coisas dos céus, comendo, o garfo entrando aqui na boca, a lágrima começa a rolar, solta a garfo, e Deus toma aquele lugar como se fosse um ambiente do culto, com milhares de pessoas, e Deus entregando palavras reveladas, poderosas sobre o nosso coração. Porque Deus invade a nossa rotina diária. Pedro, você está pescando, você está aí de boa? Vem cá e eu vou fazer de você um pescador de homens. Eliseu, está puxando aí, Eliseu. Você está aí no seu trabalho, vem cá. Você vai viver milagres maiores ainda do que Elias viveu. Deus vai invadir a sua rotina diária com o sobrenatural. Eu creio. Durante o trabalho, Deus chama Moisés. Durante o trabalho, Deus chama Gideão, está malhando trigo no lagar. Durante o trabalho no templo, Samuel estava trabalhando no templo. Deus chama Samuel nas horas da noite. Durante o trabalho, cuidando das ovelhas, traga um menino chamado Davi, está lá trabalhando. Deus invade a rotina dele. Durante o trabalho, 4 dos 12 apóstolos estão trabalhando na pescaria. Jesus invade o trabalho deles. Mateus está coletando impostos, e Jesus chega na vida dele, na rotina dele, no trabalho dele, para dizer: eu vou entrar na sua rotina e vou manifestar o sobrenatural. Se liga. A gente precisa andar ligado nos céus. Nós aprendemos no culto de quarta-feira, nós ministramos no culto de quarta-feira sobre oração e orar em todo o tempo. É o tempo todo ligado. Em oração. Há uma pressa de Deus, há um chamado de Deus. O anjo se manifesta em uma sarça, uma chama de fogo, que representa a presença de Deus, porque no deserto uma nuvem de fogo veio sobre o povo. Então Deus se manifesta, o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor é o próprio Deus. É uma teofania, é uma manifestação do próprio Deus naquele ambiente. A sarça pega fogo, símbolo do Espírito, como vem em Pentecoste, como a nuvem que cobre ali o povo de Israel nas horas da noite do deserto. E Deus chama Moisés pelo nome. Diga comigo: Deus chama Moisés pelo nome. O chamado de Deus, gente, é pessoal. O chamado de Deus, ele é intransferível. Deixa eu dizer, não há como fugir. É para você e ponto final. Você e eu seremos cobrados pessoalmente. Não tem, mas o meu marido, a minha mãe, o meu pai, o meu pastor não me deu no seu... Não, esquece. As nossas desculpas não estão convencendo Deus e nunca vão convencer. Elas podem muitas vezes criar juízo para nós mesmos. E aí você vai ver o Moisés tomado de desculpas boas, aos olhos humanos até um tanto quanto plausíveis, mas que não convenceram a Deus. E no final das contas teve que simplesmente se render à palavra inicial que ele disse: eis-me aqui, Senhor. Se renda à palavra inicial do que Deus já liberou sobre o seu chamado: eis-me aqui, Senhor. Essa palavra que você disse no processo abandonou, se renda ao chamado de Deus. A primeira desculpa que ele dá está aqui, ó, verso de número 11. Se você quiser numerar aqui, para ficar fácil, eu até numerei aqui, ó, verso 11. Aí eu pus o número 1 aqui da desculpa 1. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Sabe o que ele está dizendo aqui? Essa pergunta não é uma pergunta existencial de dizer assim: eu não sei quem eu sou, por que eu estou nesse mundo, ó céus. Não é uma pergunta de cunho existencial. Aqui é uma pergunta de expressão de dúvida quanto ao potencial que Deus lhe deu. Ou seja, o que ele está dizendo é o que eu e você dizemos: eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Quem sou eu? Não é uma pergunta existencial. Quem sou eu para ir a Faraó? Ou seja, eu não sou capaz, eu sou uma pessoa pequena para estar diante de um homem como Faraó.
e para libertar um povo que estava 430 anos aprisionado no Egito. Então ele aqui revela sobre a sua incapacidade e sobre o desafio da sua missão. Isso é uma realidade que nós o tempo todo, talvez sejam as nossas maiores desculpas sejam essas. Senhor, eu não sou capaz, eu não me sinto capaz. Gente, eu já falei isso, não sei nem quantificar, 1 trilhão de vezes para o Senhor, mas nunca deu certo, nunca deu certo. Eu não sou capaz de ensinar, eu não sou capaz de pregar, eu não sou capaz de orar, de interceder, eu não sou capaz de liderar, eu não sou capaz de liderar um pequeno grupo, eu não sou capaz disso, eu não sou capaz de orar por alguém para ser, eu não sou capaz. Agora, olha a resposta de Deus. E disse certamente o Senhor: eu serei contigo. O cara fala: eu não sou capaz. Aí qual que é a resposta de Deus? O que eu digo aqui? Eu serei contigo. Sabe qual que é a grande questão do convite de Deus para a intimidade, para o chamado? Que porque não é sobre quem eu sou, mas sobre sim quem Deus é. O chamado de Deus não é sobre quem você é sobre quem Deus é. Não é sobre quem eu sou. Eu não sou capaz, não. Quem sou eu? Mas não é sobre você, Moisés. É sobre mim. Eu estarei contigo. Não é sobre você, mas é sobre mim. É sobre Deus. É Ele quem faz. É Ele que abre o mar. É Ele que faz com que o coração de Faraó se incline ao propósito do céu. É Ele quem toca nas águas. É Ele que faz o monte fumegar. É Ele que brota a água da rocha. É Ele quem coloca a nuvem para proteger o povo. É Ele quem coloca nuvem de fogo para livrá-los do mal. É Ele é o Deus que faz, e agindo o Senhor, ninguém impedirá. Você pode exaltar esse Deus glorioso, poderoso, excelso, sublime, inigualável. Então, antes de você dizer eu não sou capaz, Ele está dizendo eu serei contigo. Aí Ele diz assim, oh glória, oh Jesus maravilhoso, eis que eu serei contigo. Isso será de sinal para você. Isso será de sinal para você de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Neste monte, sabe o que Deus está fazendo? Liberando uma promessa. Liberando uma promessa. Você vai estar nesse monte aqui onde você está recebendo essa palavra. Você vai estar aqui nesse monte celebrando a vitória. Tem uma promessa, vai acontecer. Se eu disse que vou livrar, eu vou livrar. Qual que é a garantia? Me lembra da garantia dada a Gideão. Eu serei contigo e eu te te darei a vitória. Ou seja, Deus está dando como garantia a presença e a promessa. A presença e a promessa dele. O que você precisa, Moisés, para poder romper? Da presença e da promessa de Deus. Quem tem a presença de Deus aqui? Quem tem uma promessa de Deus aqui? Quem tem a presença de Deus aqui? Quem sabe de uma promessa de Deus para sua casa aqui? Deixa eu ver. Quem sabe de uma promessa de Deus para o seu ministério? Se você tem a presença, se você tem a promessa, então só se renda ao chamado e deixa Jesus fazer a obra completa, porque nas mãos dele está tanto o querer quanto o efetuar. Quem sou eu? Mas não é sobre você, é sobre quem Deus é. Quem Deus é. Não sou capaz, risca do seu livrinho de desculpas. Segunda desculpa que ele dá, verso de número 13, marcou aqui, o meu está aqui, 2, porque no devocional você vai ler, a segunda desculpa. Então disse Moisés ao Senhor: eis quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que eu vou dizer para eles? O que eu vou dizer para eles? O que eu vou dizer para eles? O que ele está falando? Eu não tenho conhecimento suficiente. Essa eu sei que ninguém respondeu para Deus. Eu não tenho conhecimento suficiente. Se eles me perguntar quem eu sou, quem o Senhor é, quem enviou, o que eu vou lhe dizer? O que eu tenho para dizer? O que ele está dizendo? Eu não tenho um conhecimento suficiente para realizar o que precisa ser realizado. E faz sentido. Por que eu falei que as desculpas, vamos assim dizer, de Moisés fazem sentido? Porque os egípcios conheciam muitos deuses. Israel já estava há 430 anos cercado por esse contexto de idolatria, de nomes de vários deuses. Então dizer quem o Senhor é,
ter um conhecimento mais profundo, para poder argumentar com o faraó e com o povo do Egito, e até mesmo com os israelitas, que já estavam dentro daquele contexto de multiplicidade de deuses. É um argumento plausível, um argumento aceitável. Só que ao mesmo tempo pode se tornar aceitável na nossa percepção e talvez na percepção de Moisés, mas para Deus era uma desculpa, como a gente diz, esfarrapada. Por quê? Moisés pergunta quem Deus é, mas ele já sabia quem Deus era, porque nós lemos o verso de número... Qual verso que a gente leu? Número 13. Só que no verso de número 6, olha o verso de número 6. Deus já tinha dito para Moisés quem era. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sabe o que ele está falando? Eu sou o Deus, lembra de Abraão, que prometi e cumpri. Nasceu Isaac. Eu sou o Deus da provisão, porque Isaac passou por um tempo de seca, semeou em Gênesis 26, verso 12, numa terra desértica, e colheu 100 vezes mais. O que ele está trazendo à mente de Moisés? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus que promete e cumpre, fiel. Eu sou o Deus de Isaac, o Deus da provisão. Todo recurso que você precisa, você terá. E ele diz: eu sou o Deus de Jacó, o Deus que transforma, e transforma homens, e transforma realidades, e transforma corações. E eu sou o Deus do teu pai. Então Moisés pergunta para Deus quem Deus é, mas ele já sabia quem Deus de fato era. E aí ele diz ainda, responde para Moisés: diga para o povo: eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou. Sabe o que ele está dizendo? Esse conceito no hebraico, eu sou o que eu sou, é um conceito de eternidade. Ou seja, eu sou o Deus que sempre serei. Eu sou o mesmo Deus que eu falei para você lá no verso 6, que eu sou o Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e Jacó. Aí ele diz lá na frente: eu sou o que eu sou, eu sou o Deus de toda a eternidade. Sabe o que Deus está dizendo para mim, para você, e disse para Moisés? Eu sou o mesmo Deus ontem, sou o Deus de hoje e serei para todo sempre. O mesmo Deus que cumpriu com Abraão é o Deus que vai cumprir na tua casa. O mesmo Deus que deu provisão a Isaac é o Deus que vai dar provisão para a tua empresa, para a tua casa, para o teu chamado. O mesmo Deus que transforma a vida de Jacó é o mesmo Deus que vai transformar corações e realidades na sua história. Você pode adorar Jesus, você pode adorar esse Deus que é eterno. Adore o Senhor um minuto, vai louvor, vai, adore com os instrumentistas, adore, pode ser, nós estamos aqui não é plateia, aqui é lugar de prestar culto ao Senhor. Então adore, adore, adore. O Espírito Santo de Deus. Quero te dar um minuto para você adorar Ele. Quero te dar um minuto para você adorar Ele. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será para todo sempre. Ele é o Deus que te salvou e Ele continua salvando. Ele é o Deus que te curou, mulher, e Ele continua curando. Ele é o Deus que libertou a sua casa e continua libertando. Ele é o Deus que já te deu tantas provisões e continuará provendo. Ele é o Yahvé, Ele é o Eterno, é o Sol que sou, é o Deus da tua vida, é o Deus que está nessa casa, é o Deus digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Exalte, exalte, exalte a Ele a glória. Oh Jesus, você pode declarar, declara a Ele a glória. Pode ser nesse tom mesmo, vamos dizer isso. Você pode ir lá, vamos lá, gente. Oh, isso, Pedro, salva o pastor, meu. Oh, Jesus, vamos tributar Ele um minuto. Vamos tributar Ele um minuto. Você pode ficar de pé um minuto. Eu vou caminhar para o encerramento, mas eu quero te dar esse momento para você tributar Ele a glória, para você se revelar abaixo. Oh, Espírito de Deus, para você lembrar quem Deus é, o que Deus faz. Oh, Jesus.
apenas mergulhar na presença dele. Pare de arrumar desculpas. Se lance, se lance, se lance, se lance. Ah, glória. Tu és santo, o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Deus, cadê a sua adoração aí por um minuto agora? Dá uma adoração a Ele. Lembra do que Ele já fez na sua vida? Lembra de quem Ele é? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Lembra do que Deus já fez na sua história? Lembra, mulher? Lembra da madre que Ele abriu? Lembra? Lembra da porta que Ele abriu? Lembra da restauração que Ele fez na sua casa? Lembra? Traga à memória o que te traz a esperança. Lembra da salvação dos teus? Lembra? Lembra daquele hospital que você estava e Ele te arrancou? Lembra daqueles tubos que Ele te tirou? Lembra o que Deus já fez na sua vida. Lembra as portas que Deus já abriu. E Ele está dizendo a você: eu sou o que sou, o Deus eterno, o mesmo ontem, hoje e serei para todo sempre. Espírito de Deus, se assente por um instante. Deixa Jesus aí fluir através dos seus lábios. Se você está satisfeito com a superfície, nossa, eu não estou, eu quero mais. Eu não tenho conhecimento suficiente. O que eu vou dizer para esse povo? Mas eu não sei ainda a teologia. Mas você sabe dizer quem Deus é na sua vida? Você precisa dizer, é igual o cego. O cego diz, eu não sei, só sei que eu estava cego e fui curado. Só sei que eu estava no mundo e hoje eu amo a presença de Deus. É isso! O que o mundo está procurando não são mentes carregadas de teologia, o que é nobre, mas não é isso. Mas é gente que carrega a presença de Deus. Teologia é maravilhoso, tem que estudar mesmo. Passei anos da minha vida e continuo estudando. Mas o que Deus mais requer é um coração quebrantado, é um coração contrito. A esse Deus não resiste. Para de dizer para Deus que você não tem conhecimento suficiente, porque o que importa é o relacionamento de intimidade. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de relacionamento. Eu não sou o Deus o Deus da Torá, não. O Deus de Abraão, de Isaac, de gente, de relacionamento. O Deus é isso. Abandone. Estou falando, Jesus está pegando gente nova aqui e está levantando e usando assim, ó. Deus vai acelerar tantos processos. Dark, Lamozeno, batizou aqui, já está dando, compartilhando a aula lá nos casais. Porque o relacionamento com Deus está sendo ativado na nossa vida. Então uma desculpa que a gente dá, eu vou acelerar aqui. A desculpa é dizer que eu não sou capaz. A desculpa é dizer que eu não tenho conhecimento suficiente. A outra desculpa que Moisés diz é que a missão ela é difícil. Porque ele responde no capítulo 4, verso 1. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não crerão. Essa missão é difícil demais. Eles não vão crer. Por que não vão crer? Porque essa missão é difícil. Nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Eis que não crerão. Aí Deus oferece a Moisés aqui 3 sinais, para que a fé dele fosse fortalecida. E dizer: Moisés, eu sou o Deus que faço sinais e maravilhas. Põe a mão, tira a mão, joga o cajado aí, toca no mar, vai virar sangue. Moisés, eu sou o Deus que faço maravilhas. Aí Moisés está pensando que a missão é difícil e Deus está dizendo: porque para mim
não haverá impossíveis em todas as minhas promessas. Não há nada demasiadamente difícil que o Senhor não possa fazer. Moisés vem com a desculpa dizer que é difícil, que Faraó não vai crer, que os israelitas, que o povo não vai crer. A missão parece impossível, esse povo é de coração duro demais. Aí Deus vem com a resposta: eu sou Deus que manifesta o poder quando eu chamo para a missão. Sou eu que opero. Pastor Bruno não pode fazer nada, mas a palavra de Deus faz tudo, a presença de Deus faz tudo. Transforma, coloca de pé, restaura, liberta, cura, porque não tem a ver comigo e nem com você, tem a ver com a grandeza do Deus que nós servimos. E deixa eu dizer algo para você gravar: a sua missão, diga comigo, a minha missão sempre será maior do que mim mesmo. Diga, a minha missão sempre será maior do que a mim mesmo, mas nunca será maior do que o meu Deus. A sua missão vai ser sempre maior do que você, mas nunca maior do que o Deus que você serve. Ela vai ser bem maior do que você pode ser capaz, mas nunca será maior do que o nosso Deus. Ele é capaz de fazer. O Deus que nos coloca uma missão difícil é um Deus que para Ele a palavra impossível não tem no seu dicionário. Não tem no seu dicionário. Oh Jesus, ficar leproso, todo mundo é contagiado quando toca em você, mas quando eu toco, é o que tem em mim que vai para você. Você recebe cura. Ele é o Deus que cura leproso, Ele é o Deus que faz paralítico andar. Ele é o Deus que o maior de todos os temores do homem, o maior de todos os temores do homem é a morte, não pôde deter. Passou um dia, passaram-se 2 dias, passaram-se 3 dias, mas a morte teve que se render ao propósito do céu, ao poder do nome de Jesus. Ele venceu a morte com a sua morte, e ao 3º dia ressuscitou. Dá uma salva de palmas para Ele. Dá uma salva de palmas. A morte venceste. Conhece? Com certeza. Morte venceste. Lembra disso? A missão é grande. Ele venceu a morte. O que Ele não pode fazer? A missão é grande. Os corações são duros. A minha casa é difícil. Eu não consigo vencer esse vício. Na presença dEle, o vício cai por terra. Na presença dEle, na presença dEle, o capeta não prevalece na sua família. Na presença dEle, não tem obra de macumbaria, de feitiçaria, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está Eu é o rei. Oh Jesus, tu é a glória. Assim. Vamos ficar de pé. Eu vou encerrar por aqui mesmo. Vamos lá. Esse nome é. Vamos. Oh Jesus. O nome de Jesus, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome. E a morte? A morte venceu. Qual é o melhor da sua adoração nessa noite? Oh Jesus, está com medo de quê? Você está com medo de quê? Esse caos vai florescer. Esse caos vai florescer. Primeira igreja presbiteriana renovada. Primeira abandona a calabouça. Se prepare. A unção está sendo liberada sobre vidas, sobre casas, sobre ministérios. Se prepare. Um tempo de frutificação absurda já foi inaugurado. Oh Jesus, acima de todo nome está poderoso esse nome é. Eu sinto a presença de Deus.
você para vir aqui à frente agora. Você vai desfrutar do poder de Deus. Se você precisa de um milagre de Deus em alguma área da sua vida, eu quero convidar você para vir aqui à frente. O Deus que diz: Moisés, a missão é grande, mas eu sou maior. É o Deus que está te chamando. Quem precisa? Você que precisa de um milagre de Deus, seja na sua casa, seja na saúde, seja sobre a sua... Eu quero convidar você, nós vamos orar por esse derramar do milagre dos céus, seja na sua vida espiritual. Espírito de Deus, Tu és soberano, Tu és todo poderoso, Tu és sublime, Tu és invencível, Tu és o Deus que venceu a morte, e não há nada demasiadamente difícil que o Senhor não possa fazer. Vem intercessores, vem presbíteros, vem líderes de pequeno grupo. Começa a orar com essas pessoas agora, no nome de Jesus. Começa a orar com essas pessoas. Vão, gente, vão, você vem para o culto preparado. Vem para o culto preparado para Deus te usar. Vem para o culto para repartir. Você recebe no secreto e vem para o culto para compartilhar. Lá na sua casa você está no secreto. Chega aqui e compartilha do poder de Deus. Pai, nós temos declarado que essa será uma semana de resposta dos céus agora. Vamos lá, vamos colocar nas mãos. Orando, vamos lá. Líderes, intercessores, vamos, pessoal. Vamos, presbíteros, esposas. Ore, 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 ore. Cura no vento, cura no organismo. Espírito de Deus, vai, vai. Opera, 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 opera. Aiaçou, aiaçou. A morte venceste, o véu, o Espírito de Deus, a tumba vazia, e agora vai orando, vai orando, os céus te adoram, a igreja adora, a igreja canta, os ressuscitados. Vai, Jesus, vai. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Vamos lá, músicos. Músicos que profetizam. Vamos lá, reaviva. Fogo do céu. Fogo do Espírito. Fogo do Espírito. Fogo do Espírito. Aí acei. Oh, Tu é a glória acima de Espírito de Deus. Transforma ambientes. O rio jorra sangue e vira água. Eu sou o Deus que faz o que o humano não pode fazer. O Senhor estava dizendo para Moisés é que aquilo que o natural não faz, o Senhor faz de forma sobrenatural. E nessa noite, Pai, essas vidas que estão aqui à frente, muito provavelmente o natural não pode dar resposta para elas, mas essa semana, como o Senhor liberou há poucos momentos atrás nesse culto, será uma semana de respostas, porque se em 7 dias o que o Senhor criou, todo mundo em que nós estamos aqui, criou o homem, criou o sol, a lua, as estrelas, os animais, o que o Senhor não pode fazer nesses próximos 7 dias, serão dias de respostas, de milagres, de testemunhos, de promessas sobre a vida dos seus filhos, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus.
a oração, você pode retornar para o seu lugar. E eu encerro esse momento.